Olá, exploradores! Que tal falarmos um pouco a respeito de hobbits? Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Os hobbits são um povo discreto, mas muito antigo, mais numeroso outrora do que na época dos eventos do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Amam a paz e a tranquilidade e uma boa terra lavrada. Uma região campestre bem organizada e bem cultivada era seu refúgio favorito. Hoje, como no passado, não conseguem entender ou gostar de máquinas mais complicadas que um fole de forja, um moinho de água ou um tear manual, embora sejam habilidosos com ferramentas. Os hobbits têm ouvidos agudos e olhos perspicazes, e embora tenham tendência a acumular gordura na barriga e a não se apressar desnecessariamente, são ligeiros e ágeis em seus movimentos. Possuem, desde o início, a arte de desaparecer rápida e silenciosamente quando pessoas grandes que eles não desejam encontrar aparecem pelos caminhos aos trambolhões. E desenvolveram essa arte a tal ponto que, para os homens, ela pode parecer magia. Os hobbits são um povo pequeno, menores que os anões, menos robustos e troncudos, quer dizer, mesmo que na realidade não sejam muito mais baixos. Sua altura é variável, indo de 60 centímetros a 1,20 m na nossa medida. Raramente chegam a 1,5 m, mas eles diminuíram, pelo que dizem, e em tempos antigos eram maiores. De acordo com o Livro Vermelho, Bandobras Tuk, mais conhecido como Urratoro Tuk, filho de Aisegwen II, tinha 1,33 m de altura e conseguia montar um cavalo. Os hobbits se dividiram em 3 raças relativamente diferentes: os pés peludos, os grados e os cascalvas. Os pés peludos tinham a pele mais escura, eram menores e mais baixos, não tinham barbas ou botas. Suas mãos e pés eram destros e ágeis, e eles preferiam as regiões serranas e as encostas de montanhas. Os grados tinham uma constituição mais encorpada e pesada. Suas mãos e pés eram maiores e preferiam planícies e regiões banhadas por rios. Os cascalvas tinham a pele e o cabelo mais claros, eram mais altos e esguios que os outros e eram amantes de árvores e florestas. Os pés peludos tinham muito a ver com os anões em épocas antigas e viveram por muito tempo nos pés das montanhas. Migraram cedo em direção ao oeste e vagaram até Eriador, chegando ao topo do vento, enquanto os outros ainda estavam nas terras ermas. Eram a variedade mais comum e representativa de hobbits, e sem dúvida a mais numerosa. Eram os mais inclinados a se acomodar em um único lugar, e preservaram por mais tempo o hábito ancestral de viver em túneis e tocas. Os grados permaneceram por mais tempo ao longo das margens do grande rio Anduin, e eram menos reservados em relação aos homens. Migraram para o oeste depois dos pés peludos e seguiram o curso do Ruidoságua em direção ao sul, e ali muitos deles moraram por um longo tempo entre Tarbad e os limites da Terra Parda, antes de rumar para o norte novamente. Os cascalvas, os menos numerosos, eram um ramo do norte. Tinham contato mais amigável com os elfos do que os outros hobbits, e tinham mais habilidade com línguas e música do que com trabalhos manuais. E desde antigamente preferiam caçar a lavrar a terra. Eles cruzaram as montanhas ao norte de Valfenda e desceram o rio Fontegris. Em Eriador, rapidamente se mesclaram com os outros tipos que os haviam precedido, mas sendo relativamente maiores e mais aventureiros, eram frequentemente tidos como líderes ou chefes entre os clãs de pés peludos ou de grados. Em tempo algum, hobbits de qualquer tipo foram amantes da guerra e nunca guerrearam entre si. Em tempos antigos, é claro, viram-se frequentemente obrigados a lutar para se manterem no mundo difícil. Mas na época de Bilbo, essa já era uma história muito antiga.
A última batalha antes dos eventos do Senhor dos Anéis, e na verdade a única que aconteceu dentro dos limites do condado, estava além da memória viva. A Batalha dos Campos Verdes, no ano de 1147, no registro do condado, na qual Bandobras Tuk expulsou os orques que tinham invadido a região. A paz e a tranquilidade tinham tornado este povo curiosamente resistente. Se a situação exigisse, eram difíceis de intimidar ou matar, e eram talvez tão incansavelmente afeiçoados às coisas boas quanto, quando necessário, capazes de passar sem elas, e podiam sobreviver à ação rude da tristeza, do clima ou do inimigo, de um modo que surpreendia aqueles que não os conheciam direito e não enxergavam além de suas barrigas e de seus rostos bem alimentados. Eram valentes quando em apuros e, se fosse preciso, sabiam manejar armas. Atiravam bem com o arco, pois seus olhos eram perspicazes e certeiros no alvo. Não apenas com arcos e flechas. Se qualquer hobbit se abaixasse para pegar uma pedra, era bom logo se proteger, como bem sabiam todos os animais transgressores. Todos os hobbits viviam originalmente em tocas no chão, ou assim acreditavam, e nesse tipo de moradia ainda se sentiam mais à vontade. Mas com o passar do tempo, foram obrigados a adotar outros tipos de habitação. Conforme se multiplicavam, os hobbits começaram a construir acima do solo. Havia agora muitas casas de madeira, tijolo ou pedra. Estas eram especialmente preferidas por hobbits mineiros, ferreiros, cordoeiros e carreteiros e outros profissionais do tipo, pois mesmo na época em que tinham tocas onde morar, os hobbits já estavam havia muito tempo acostumados a construir oficinas e barracões. Todos os hobbits, de qualquer modo, tinham tendência a viver em clãs e tratavam seus parentes com muita atenção e cuidado. Desenhavam grandes e elaboradas árvores genealógicas com ramos inumeráveis. Em se tratando de hobbits, é importante lembrar quem é parente de quem e em que grau. Os hobbits se deliciavam com esse tipo de coisas quando eram precisas. Gostavam de ter os livros repletos de coisas que já conheciam, colocadas preto no branco, sem contradições. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva aqui no canal Explorando a Terra-média. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.